templos, queima os palácios, leva muitos dos que sobreviveram cativos para a Babilônia. Inclusive, na primeira leva foi Daniel e os seus amigos, na segunda leva foi Ezequiel. No entanto, Jeremias, ele tanto fazia como tanto fez para o povo da Babilônia e também para o povo de Israel. Ele foi um dos que ficaram observando a ruína de Jerusalém, observando a ruína de Israel. Para nós temos uma ideia, meus irmãos, Jeremias, ele foi aquele, praticamente o único, que viu a grandeza de Israel no tempo de Josias, viu a queda espiritual de Israel, viu Babilônia subjugar Israel, viu Nabucodonosor queimar as casas a fogo, derrubar o templo do Senhor e levar cativo os vivos para a Babilônia. Aleluia. Então, meus irmãos, não é à toa que Jeremias ele escreveu o livro de Lamentações. Por causa disso, ele é considerado o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. Eu lembro quando eu era pequeno, ali no Marechal Rondon, o pastor Sidney falou: olha aí o profeta chorão, chorava bastante, olha o profeta chorão. Então, meus irmãos, Jeremias, ele era um homem voltado ao Senhor, e quando ele via a situação caótica, não só fisicamente, não só aquela cidade que era maravilhosa, que era considerada uma cidade linda, parecer, mas quando ele viu a vida espiritual de Israel, uma vida que estava já totalmente afastada do Senhor, aleluia. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que Jeremias, aleluia, em nenhum momento ele se engrandeceu, ele falou: olha, eu avisei, ou melhor, o Senhor, aleluia, o alertou, e agora o povo de Israel está nessa decadência, está nessa ruína, mas o Senhor, aleluia, que é rico em misericórdia, que é rico em perdoar, que ele escreve o livro de Lamentações. E aí, meus irmãos, nós podemos até dividir o livro de Lamentações em vários tópicos. Primeiro, ele começa a lamentar pela queda do rei. Segundo, ele lamenta muito, aí no capítulo 3, capítulo 2, pelas ruínas do muro de Jerusalém. Significava muito para Jerusalém aqueles muros. Significava proteção, significava refúgio, significava fortaleza. Meus irmãos, infelizmente não merecemos a presença do Senhor. Quando nós nos afastamos da sua presença, nós perdemos a nossa segurança espiritual. Aleluia. Nós perdemos a nossa fortaleza. Nós perdemos, meus irmãos, o nosso refúgio. Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E quando nós observamos, meus irmãos, Israel nessa situação, Jeremias observando também, ele padece. Jeremias ele não aguenta, ele se lamenta, ele se pranteia, aleluia. Mesmo que o povo de Israel, mesmo que o reinado de Israel não tenha ouvido, o prendeu 2 vezes, o colocou, aleluia, no calabouço, mas ele continuava, e até que aconteceu o mal, até que aconteceu que Israel caiu em decadência espiritual, caiu em decadência moral, aleluia. Mas Jeremias, ele busca, ele clama ao Senhor, aleluia, por misericórdia. Jeremias, ele clama ao Senhor, oh Senhor Deus, olha, antes, que cidade maravilhosa era Jerusalém, que cidade, aleluia, grandiosa era Jerusalém, aleluia. No capítulo 4 ele diz: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino em tom, como estão espalhadas as pedras do santuário, ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora
reputados por vasos de barros, obra das mãos do oleiro. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jeremias, ele muito se contrai, ele fica muito triste, ele se abate pela situação espiritual de Israel. Aleluia. E o Senhor Deus, meus irmãos, nos chama como atalaia, nos chama para apontarmos, para ajudarmos a fraqueza do fraco, e assim também aquele ajudar a nossa fraqueza. Mas, aleluia, Ele nos chama muito mais primeiro para nós nos compadecermos pela situação do nosso irmão que está ao nosso lado, para nós nos compadecermos pela situação espiritual do irmão que está ao nosso lado. Às vezes o irmão ele caiu, às vezes o irmão ele tropeçou, e o que às vezes nós estendemos para ele não é a mão para o ajudar a levantar, às vezes nós estendemos o dedo. Aleluia. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, aleluia, nós possamos ser como Jeremias, que nós possamos, aleluia, buscar a presença do